estamos de volta aqui com mais um episódio do nosso podcast do Estúdio Bioparque, aqui no Show Rural. Nesse episódio, eu tenho a grata satisfação de receber um parceiro nosso aqui do Bioparque. Está instalado em uma das empresas instaladas lá no Bioparque. Para eu começar aqui a apresentar o meu convidado de agora, eu tenho que me preparar, porque olha, aqui o currículo dele é grande, viu? Muito, olha, que satisfação receber o Cid Viana, o Cid, que é diretor de novos negócios e alianças da T2i Group. O Cid também é colunista de inovação e tecnologia do portal R7, é palestrante internacional. Nós tivemos a honra de também ter uma palestra do Cid hoje aqui nas nossas instalações. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa palestra. Que satisfação, Cid, receber você aqui. Eu que agradeço a oportunidade aí. É sempre uma honra estar conversando aqui, principalmente num evento como esse, e principalmente por intermédio do Bioparque, né? É o Bioparque, a gente sabe que a gente tem um carinho todo especial. Aliás, até a gente conversava aqui nos bastidores, Cid, e eu te perguntava aqui como é que é a tua história com o Bioparque. A minha história, a nossa história com o Bioparque foi mais ou menos assim. Foi até interessante, sabe? É bastante interessante essa história. Porque eu faço parte, a Quântica, que é a empresa que eu sou diretor de novos negócios, faz parte do grupo T2i, como você mencionou. E a Quântica é uma empresa voltada, ela foi criada com a finalidade de desenvolver estratégias relacionadas a novos negócios. Então, eu até brinco que o meu papel hoje é brincar de unir pontinhos. Então, porque somado o know-how que a gente tem como grupo empresarial e individualmente cada uma das pessoas que perfazem no grupo, inclusive eu, a gente vinha sempre pensando que toda essa bagagem, todo esse cabedal de conhecimento precisava ser utilizado para fomentar outros negócios. E assim surgiu a Quântica. E aí, dentro desse contexto, a empresa, né, o grupo é uma empresa paranaense, a gente nasceu em Curitiba, o grupo vai fazer 28 anos, e a gente sempre tem escritórios em outros lugares, mas a gente sempre ficava com aquela pulga atrás da orelha com relação ao agro. Então, nós temos uma divisão inteira de mobilidade, então a gente está muito acostumado a trabalhar com projetos de inovação em cidades, questão de smart cities, questão de automação, internet das coisas, mas o agronegócio, a questão do campo sempre foi uma grande curiosidade para a gente, porque a gente enxergava sempre que muitos dos projetos que a gente desenvolvia para as outras áreas tinham grandes aderências no campo. E aí, com a Quântica, a gente começou a trabalhar focado no sentido de desenvolver, alicerçar e implementar projetos em ecossistemas que estivessem em desenvolvimento ou já consolidados e que nos permitissem, nos desse a permeabilidade de vir para o agro. Foi aí que a gente, depois de algumas buscas na região oeste, em vários lugares do Brasil, encontrou o Bioparque. E eu te confesso, até isso é uma coisa que eu volta e meia brinco com o Paulo, né, que é o vice-presidente, e é mesmo com o Dr. Luiz, que por 2 ou 3 vezes, quando outras pessoas me comentaram do que era o projeto Bioparque, eu não acreditei. Eu falava assim, não, pá, tem alguma coisa de errado nisso aí. Então, Não pode, não existe isso, né? Não. É como a gente brinca, onde é que está a pegada, né? Qual é a pegadinha, né? Então, um espaço que foi criado por um grupo empresarial como um legado, como um sonho de uma família, em que visa tornar um espaço totalmente privado em um grande centro de tecnologia, de pesquisa tecnológica, uma cidade tecnológica, não existe. Não existe isso, não existe, né? E para minha surpresa, na primeira visita que eu fiz, a visita guiada, como são feitas tantas dentro do Bioparque, isso se demonstrou real. E aí, quase que prontamente, a gente começou já um namoro, que durou bem pouco tempo, eu brinco, né? Que é aqueles namoros que você já vai morar junto, vai morar junto, né? E mesmo antes da gente ter o casamento firmado, o contrato firmado, a gente já estava trabalhando. Então, hoje, a gente tem praticamente 2 linhas de atuação dentro do Bioparque, enquanto Quântica. A gente tem um trabalho que eu falo que é o de baixo para cima, que a gente tem residente, uma equipe, na verdade, 2 analistas de sistemas. Um, na verdade, fica morando no Bioparque, tem um apartamento no Bioparque. Por que a gente optou por isso? Porque o trabalho dele é conhecer a fundo todas as empresas que estão no Bioparque e entender as dificuldades e as possibilidades que nós temos, junto com o Bioparque, de ajudá-las. Seja na busca de esferas de investidores, seja no amadurecimento de projetos, seja na colocação no mercado nacional e internacional, que é o nosso trabalho. E de cima para baixo, a gente tem um trabalho junto com a diretoria do Bioparque para identificar projetos e parceiros âncora.
Então, o Bioparque vem já há algum tempo focado em ter grandes diferenciais dentro do seu contexto de atuação. E a gente procura ajudá-los nesse sentido. Esse, basicamente, é o nosso papel. Aliás, o Cid, a gente só sabe que um relacionamento dá certo, ainda mais um relacionamento onde é um namoro relâmpago e que já parte para o casamento, dá certo quando tem uma reciprocidade, né? Os dois trabalham juntos. No caso do seu relacionamento ali com o Bioparque, você prestou o seu know-how para eles e eles te deram a contrapartida que você precisava. Como é que não vai dar certo, né? Um relacionamento assim? É perfeito o teu raciocínio. E até eu vou um pouco mais adiante. No caso, nos dois casos, dos dois trabalhos que a gente tem hoje junto com o Bioparque nos deu, na verdade, assim, o ambiente propício para que você conseguisse, para que nós conseguíssemos proliferar o nosso trabalho. Então, nós temos outros clientes aqui na região, a gente tem outros projetos de vários níveis aqui na região oeste, em todo o Brasil, mas o Bioparque, na verdade, foi aquela coisa assim, de uma folha em branco. Então, eu tenho espaço, eu tenho a possibilidade, eu tenho os meios. E se você está me dizendo, você quântica, né, que você pode trazer essa oportunidade para nós, aqui você vai encontrar o ambiente propício para isso. Lógico, nada é perfeito. Um entrave, uma demora, um atraso, isso é natural de qualquer projeto. Mas o âmago da coisa, a síntese da coisa, é que a gente consegue traçar uma coluna dorsal que vai de encontro com o planejamento estratégico do Bioparque. O que não é tão comum de a gente conseguir em outros lugares. Certo? Até ampliando um pouco o raciocínio, tem muitas empresas ou muitas instituições que nos contratam que não têm uma clareza de onde querem chegar. Aí fica difícil da gente dar um norte. Ou a gente coloca um norte que nós achamos que é o mais apropriado, e muitas vezes passamos até por um pouco arrogantes ou prepotentes. E que às vezes ao longo do tempo pode não dar um resultado, né? Às vezes dá resultado ali a curto prazo, mas a longo prazo não dá o resultado, né? Exato, e também se demonstra muitas vezes, porque nós, por mais que a gente venha super cheio de amor para dar, a gente não conhece a fundo a realidade. Então, às vezes, eu discuto muito isso com a nossa equipe, com o nosso time. Às vezes a gente querendo ajudar, mostrar um caminho que para nós parece ser estrategicamente o melhor, não é, porque a gente não tem a visão de tudo que se passou para chegar até ali. No caso do Bioparque, volto a dizer, existem imperfeições, existem situações, mas há uma linha muito clara de onde começou, onde está, e as fragilidades e dificuldades são reconhecidas e onde quer se chegar. Isso eu digo que é uma das maiores vantagens que o Bioparque proporciona. Então, não é, muitas vezes, naquele trabalho que eu te falei das empresas residentes, o pessoal pergunta assim, mas eu vim para cá achando que era um lugar perfeito, ideal, e descobri que tem isso de problema. Fala, bom, se você mudar para outro centro de inovação, seja ele qual for, sem citar nomes aí para não ferir a ética de ninguém, você vai encontrar os problemas ou iguais ou outros problemas. Mas você não encontra a perfeição. E uma coisa que me chama muita atenção e me dá muito orgulho nessa questão com relação ao Bioparque é que o Bioparque ele se dispõe a ouvir quando ele identifica um problema. Então, não é aquela coisa de institucionalizado de tal forma que vira dogma. Não. O Bioparque, ele, por ser uma instituição jovem, ele fala, não, gente, a gente está com o propósito de sair de A e chegar a B. Mas se alguém me mostrar que B não é o melhor, vamos conversar. Vamos trocar uma ideia, se tem um B linha, um C, alguma coisa. Vamos, não quero dizer que eu vou mudar imediatamente, porque senão perde o rumo. Mas eu estou disposto a ouvir. Isso em todos os âmbitos. Isso é muito bacana. E o acesso para você ter essas respostas que você possivelmente venha querer é muito fácil também. Eu vi isso de um outro convidado agora há pouco, me dizia justamente isso, que me levou a eu me instalar, eu saí de São Paulo, me instalar no Bioparque, foi essa facilidade, esse acesso fácil que eu posso ter, seja com o diretor-presidente, seja com o diretor que eu quero, é tudo muito rápido ali, o acesso é fácil também. E aí, por isso, aí a resposta vem até para procurar e achar esse norte, né? Posso te comentar aqui de cadeirinha, tá? De arquibancada. Como eu te falei, sem citar nomes, mas muitas vezes, pegando o mercado de Rio e São Paulo, por exemplo, algumas startups nutrem o sonho de ir para um grande hub de inovação, vamos chamar assim. E chega lá, realmente é um prédio muito bonito, numa avenida muito bonita, com uma estrutura muito bonita, mas ele está institucionalizado nas suas regras de tal forma que se essa startup virar e falar assim, gente, posso? Não pode. O Bioparque, na verdade, a pessoa ainda fala, mas está em Toledo, está no interior do Paraná, e eu só vejo vantagens, inclusive, nisso, não vejo nenhuma desvantagem. E a principal vantagem, como volto a te falar, é essa abertura de se conversar.
de você de repente cruzar com o vice-presidente no corredor, segurar ele pelo braço e falar assim, Aposto, queria trocar uma ideia contigo. E eu tenho certeza que ele jamais vai dizer não. Ou isso aí é dogma, é regra, é imutável. Vai Ele vai falar dizer, com gente, fulano lá primeiro e ele me encaminha, vamos claro. conversar. Óbvio, respeitando uma hierarquia, talvez ele Claro, encaminhe claro. para uma pessoa ou para outra, mas assim, é muito próximo. É muito próximo. São decisões que acontecem muito no dia a dia. Tá? Isso é muito difícil de obter. Cid, até por conta desse teu know-how e também pelo fato de você estar instalado lá e ter essa proximidade e também por conta, né, de você ser um palestrante internacional renomado, o Bioparque te fez esse convite para você ministrar a palestra que tivemos hoje, abrindo aqui o nosso ciclo de palestras aqui dentro do Show Rural, falando sobre um tema que você domina bem também, que é sobre o agronegócio e a fome no mundo. Até porque É. você tem ligação lá a tua empresa tem ligação lá com a ONU, né? Você me Isso, dizia, isso. né? E deixa eu só fazer uma correção aqui. O renomado, aí eu agradeço, né? Mas eu sou o tipo de pessoa que, uma vez que coloquem um microfone na minha frente, vão ter que me aguentar, né? Então, eu acho que o renomado tá mais para sem noção aqui do que pusesse expor do que qualquer outra A coisa. tua fama te precede. Pronto, vamos lá. Mas vamos lá. Sim, sim. Na verdade, a gente, dentro de todas as... para que você possa entender, para que todos que estão nos ouvindo possam entender, como a Quântica vem de um grupo de empresas com um DNA 100% tecnológico, há alguns anos, nós, enquanto grupo, começamos a desenvolver sistemas específicos e críticos. O que são isso? São onde não existe, em relação a hardware ou a software, soluções para o cliente disponíveis de mercado. Ou que a aderência, se ele comprar um produto de mercado, ela seja muito pequena. Então, eu vou numa prateleira ou efetivamente num fornecedor e compro uma solução e ela não tem uma aderência. Ela serve muito pouco para o problema do cliente. As pessoas, eu não gosto desse termo, mas vamos usar aqui, as pessoas falam, para as dores do cliente, ela resolve muito pouco. Virou moda esse A termo. dor, tem que entender a sua dor para Entender a te dar sua uma dor. solução. Tem algumas coisas que viram moda, mas vamos lá, pula essa parte. Então, o que acontece? Como a gente começou a se focar no desenvolvimento efetivo de soluções só quando a aderência realmente fosse muito baixa e não tivesse uma solução, a gente começou a bater no mercado, efetivamente, que você tem que trabalhar muito vinculado à pesquisa. Porque a gente é maluco, né? Todo mundo na empresa lá é um pouco maluco, eu sempre brinco, mas não tão maluco assim. Então, quando vem a demanda de um cliente para fazer qualquer coisa, a gente primeiro procura, numa rede de instituições que a gente já tem contato de muitos anos, se ninguém já tem algo ou pronto, normalmente não, mas já caminhado sobre isso. Então, dentro desse contexto, muitas pessoas perguntam, mas peraí, como é que vocês chegaram na questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU e tudo mais? Muitos projetos que a gente foi contratado para fazer no âmbito tecnológico e muitos projetos que a Quântica absorveu como relacionamento para dar vazão passam pelo assunto sustentabilidade, obrigatoriamente. Ou o famoso ESG, agora o ESG, que o pessoal está falando bastante. Que também é um assunto extremamente sério, mas pauta para uma outra conversa, está se banalizando em algumas frentes de discussão. Mas a gente sempre tinha esse contato. E automaticamente, por trabalhar com a parte de assuntos de cidades inteligentes, IoT, automação, a gente começou a identificar que as ODS da ONU, as 17 ODS, os 17 Objetivos da ONU do Tratado de 2015, para que em 2030 tenhamos resultados, tinham visões muito claras e eram muito coerentes com os nossos projetos. Então, por exemplo, quando a gente fala, como foi a minha palestra de hoje, da ODS 2, da fome, na verdade a gente está falando de inovação na cadeia alimentar, no agro, na distribuição, que leva a uma ação efetiva de erradicação da fome, perdão. Então, muitas vezes me perguntam, até colegas falam, tá, mas tua formação é na área tecnológica, agora você virou eco chato, né, me brinco e tal, né? Mais ou menos. Mas assim, a especificidade do que a gente trata, eu não entro na questão, por exemplo, da desnutrição, do valor de nutrientes que a pessoa precisa. Não, não, não. Isso não é o que a gente aborda. É dentro das chaves possíveis para obter os resultados das ODS, o que passa pelo âmbito da inovação. Então, nós temos uma relação muito estreita com várias ODS. A ODS 9, que é Infraestrutura e Desenvolvimento Mundial, e principalmente na qual a gente tem não é uma certificação, porque não existe uma certificação, mas é uma qualificação junto às instituições da própria ONU com a ODS 17.
Porque poucas pessoas sabem que das 17 ODS, a 17ª, ela não é um objetivo voltado a uma meta mundial. Ela é justamente a ferramenta para que as outras 16 sejam implantadas. Então, a ODS 17, na verdade, trata de mecanismos entre países, entre governos e entidades locais para dar margem para que as outras 16 possam ser implantadas. Então, é a equipe que prepara o campo. Vamos fazer aqui uma brincadeira aqui com o evento, né? Com o show rural. Então, ela prepara o campo para que seja fértil para a implantação, ou minimamente fértil para a implantação das outras. Então, nesse contexto, a Quântica vem trabalhando desde novembro, é uma coisa recente, justamente, a gente já tinha projetos, mas agora, efetivamente, muito voltada ao NIDO, que é o braço da ONU para Desenvolvimento e Infraestrutura, então ODS 9, e eu como é que eu posso dizer? Quase que pessoalmente me apeguei muito no contexto da ODS 2, que é a erradicação da fome e agricultura. Como nós temos projetos de inovação no agronegócio, e a gente está bastante envolvido com projetos em regiões agrícolas e de agronegócio, nada mais interessante do que fomentar isso. Então, a palestra hoje, inclusive, que foi no tempo que eu tive disponível, mostrar essa relação do agronegócio como alavanca, como chave, não única, mas sendo uma das principais, para conseguir se obter o resultado do 2030 Fome Zero. Certo? Então, uma coisa que eu mencionei hoje, até o pessoal ficou meio chocado na palestra. Muitas vezes a gente para e pensa assim, puxa, mas é um problema tão grave, o que eu posso fazer? Eu não vou conseguir resolver. É uma tratativa entre países, é uma tratativa burocrática, é uma tratativa diplomática. Tá certo. Mas a gente tem que pensar em uma das coisas que agora foi tratado recentemente em Viena, em novembro, e em Cartagena, agora em janeiro, no começo do ano, é que a gente às vezes não vê que a gente tem objetivos ações, a curto, médio e longo prazo para resolver um projeto, um objetivo. A inovação é o que a gente pode fazer a curtíssimo prazo. Então, protelar inovação em toda a cadeia alimentar, em todo o plantel possível do que você fala de alimentação, de alimento para o mundo, seria um grande erro. Então, tudo bem, vai demorar, de repente, muito mais que 2030 para que todos os países tenham tratados claros e sejam cumpridos, né? Não adianta só ter os tratados, para que leis sejam feitas, estabelecidas e tenham regras, digamos assim, coerentes com relação ao assunto que favoreçam a eliminação da fome, vai demorar. Vai ser difícil uma conscientização mundial em relação à existência da fome. Parece estranho, né? Mas existem pessoas no mundo que a fome para elas é um assunto. Já virou uma barreira seletiva no cérebro da pessoa, que no momento em que ela ouve do assunto da fome e muda para um outro assunto, simplesmente não se dá mais o valor, porque está sempre em pauta. Você já percebeu? Sim, sim, com certeza. Então, na verdade, para ela, a fome é uma coisa que existe, que sempre vai existir, que a erradicação da fome é uma utopia e ponto. Ela não para nem para avaliar a possibilidade. Nem para avaliar. Então, no momento que você trabalha em inovação, no agro, em todas as suas instâncias, você começa a minar, pouquinho a pouquinho, uma série de problemas históricos e endêmicos que você tem possíveis de trabalhar a longo prazo a eliminação da fome. Eu ia falar justamente isso, mas um trabalho a ser feito. Dá para dizer que hoje é um trabalho de formiguinha, porque você vai falar de Perfeito. Inovação quando se trata de erradicação da fome, que é um problema que sempre existiu, como você falou, muita gente Perfeito. fecha os olhos, sabe que existe, assim, mas eu não vou conseguir, não vai dar, depende das autoridades, dos políticos e tal. Então, é um trabalho que requer urgência nisso. Não só ele é premente, requer urgência, como ele é uma situação que muitas vezes é mascarada por outras frentes. Por exemplo, aqui, numa feira como essa que nós estamos, muitas vezes um fornecedor de um equipamento, um qualquer aqui, que diga para o produtor, e seja verdade, né? A gente acredita na idoneidade de todos, Claro. Que ele, uma vez implementando uma técnica, um equipamento, um implemento, ele vai melhorar a produção do produtor em 3%. O primeiro pensamento que vem à cabeça, e não tem nada de errado nisso, eu já adianto, é que isso vai provocar uma rentabilidade maior para o agricultor. Tudo bem, é isso que faz gerar o mercado. Não estamos contra o capitalismo, não é essa a visão. Mas esse mesmo incremento, muitas vezes,
combate uma série de situações que lá no fim geram a fome. Porque muitas pessoas dizem assim, a produzir mais alimentos no mundo não resolve o problema da fome. E é uma verdade. Hoje é uma verdade. Se hoje nós tivéssemos varinha de condão, tá? Mágica, a possibilidade de triplicar a produção de alimentos no mundo e reduzir o desperdício, que é um outro grande problema, mesmo assim a comida não chegaria nas mesas das pessoas que mais necessitam. Talvez melhorasse. Mas você vai dizer, mas peraí, Cid, por quê? Porque os entraves, na verdade, estão nos contratos que existem entre as diversas organizações para fazer essa comida chegar industrializada ou não à mesa das pessoas. Eu estava comentando até como exemplo na palestra, em alguns países muito mais pobres, tipo a Somália, muitas pessoas morrem nas portas dos armazéns de distribuição de comida cheios de comida. Você consegue entender isso? Então é difícil de pessoas que estão nos ouvindo pensar assim, peraí, o que esse cara está falando? Eu tenho um armazém fechado com cadeados, cheio de alimento, e em volta tem pessoas que morrem de fome ou de inanição porque não pegam comida, mas peraí. Sim, porque não tem um tratado comercial que diga o que fazer com aquela comida ou demora muito para que isso seja resolvido. Mas voltando lá atrás, no momento em que se aumenta essa produção, há uma pressão natural para que as coisas comecem a mudar. Porque aí o próprio produtor está dizendo, escuta, eu estou produzindo muito mais, eu não estou conseguindo vender muito mais porque eu não consigo entregar. Então, escuta, logística, lógico, não é tão simples assim, tá? Mas logística, por que você não se mexe? Daí a logística vai falar assim, gente, países, eu estou sendo cobrado porque eu não estou transportando esse alimento, e aí você consegue fazer uma bola de neve positiva, como eles chamam, tá? As plus snow, né, que eles chamam, para justamente forçar toda a cadeia, todo o sistema alimentar, como a ONU chama, a funcionar melhor. Mas isso requer tempo. Agora, se a gente protela a decisão, não vai acontecer nada, e você usou um termo muito perfeito, de trabalho de formiguinha, e não começa a inovar na base, nunca vai mudar. É porque muita gente, a gente não consegue. Quando você começou a nossa conversa, e já falávamos isso antes da gente de começarmos oficialmente aqui, de como é que a inovação. Mas espera aí, não é simplesmente aqui. Tem uma lavoura, ali o agricultor ele produz feijão, produz arroz, produz verdura, produz leite, carne e tal. Não é mais fácil pegar aquilo ali e distribuir. Como é que é a inovação, né? Então, as pessoas não conseguem entender de que maneira, né, a inovação, a tecnologia hoje pode ajudar a distribuir isso, a facilitar. E aí é um trabalho que, né, tinha sido feito aí já, quando se falava há 30 anos. No mínimo 20, desde 2015. Exatamente. Não vamos nem falar de 30 anos, vamos falar pouco tempo ali, de 2015. 2015. Né? Pra você ter uma ideia, isso é uma coisa que é alarmante e é assustadora. Em 2015 foi instituído as ODS, tá? Então o ODS 2, para que em 2030 você tenha erradicação da fome, ok? O número de pessoas que nós tínhamos no mundo com fome em 2015 era aproximadamente 800. Depois a gente fala um pouco do que é fome, tá? Tem um conceito aí. Que estavam em segurança alimentar. Eram 800 milhões de pessoas. Agora a gente está com o mesmo número. E uma progressão de 2021 para 2022 de insegurança alimentar tem aproximadamente 46 milhões de pessoas. Quase a população da Espanha inteira. Se esse número continuar nessa progressão, nós vamos chegar em 2030 com praticamente 12% a mais de pessoas em insegurança alimentar do que quando começou o programa. Mas teve o que agravou? A Covid agravou um pouco, os conflitos agravaram um pouco, o aumento da população também. Mas assim, num sentido geral, não se justifica. Não se justifica. E o que se dá como maior motivo de tudo isso, certo? A gente poderia enumerar várias situações, inclusive que desde o início dos tempos tem fome e sempre tiveram algumas situações que agravaram isso, que são historicamente, são endêmicas. Mas se a gente pegar o maior problema atual, contemporâneo, é a questão da burocracia, certo? Então nós temos um percentual grande de desperdício, nós temos um percentual muito grande, principalmente no transporte, nós temos um percentual grande de problemas locais, de grandes produções com baixo poder de nutrientes. Isso é um outro ponto discutido. Às vezes você fala produzir alimentos. Então,
Nada contra, volto a dizer aqui para não ser mal interpretado. O produtor de milho, soja, trigo, óleo de girassol e tudo mais. Mas espera aí, não é só disso que a gente precisa que chegue na mesa das pessoas. Como é que está o suporte, muitas vezes governamental, o incentivo para frutas, para outros tipos de produtos, para peixe? Há uma carência mundial muito grande de nutrientes que hoje você encontra em peixe. E a piscicultura é muito pouco apoiada, certo? Mesmo em países que vivem da piscicultura, tá? Piscicultura de rios ou piscicultura marinha. Então, existe uma necessidade de se pensar mais a fundo nisso. Mas aí as pessoas, e tem uma comparação muito interessante que eu ouvi esses tempos atrás, o que diz respeito à inovação com relação à fome, com relação a outro aspecto. Quando a gente fala em erradicar a fome, as pessoas pensam como se você estivesse lançando um foguete para Marte. Então você tem um cabo canaveral da vida, com um lançador, com um foguetão lá e tudo mais. Essa é a ideia da erradicação da fome. Só que esse foguete que você tem para fazer chegar a Marte, teoricamente, começou com uma estação meteorológica para fazer a identificação de qual seria a velocidade do vento para esse foguete subir, para identificar o melhor lugar para esse foguete, se o Marte é o melhor trajeto, estudos matemáticos que não precisavam nada de recurso tecnológico, matemática mesmo, para fazer isso. Então essa comparação é exata. O foguete é realmente a meta, se ela é atingível ou não atingível no prazo que estão se falando, a gente pode até ficar discutindo, mas o ponto é, quando você coloca, por exemplo, na rastreabilidade no agronegócio, que você sabe que um lote de algum produto alimentar saiu da tua fazenda, foi para uma transportadora, chegou em tal lugar, ficou armazenado, e isso se torna transparente, um processo transparente, ele é fácil de ser auditado. Você entende? Então, o que acontece? Você começa a criar pressões naturais sobre a coisa, porque você não tem para onde se esconder. Quando há um limbo entre saiu da fazenda e chegou na mesa, todos os argumentos e desculpas são válidos. Mas no momento que você sabe exatamente que teve essa rastreabilidade, não tem como. É criar pressão sobre o entrave, né? Mudanças climáticas. Ah, mas as mudanças climáticas a gente não tem domínio nenhum sobre elas, a não ser combater a questão de carbono e tudo mais. Ok. Mas assim, tomadas de decisão por sensoriamento com tecnologia para perceber a mudança climática, um aquecimento no campo, uma mudança de alcalinidade na terra, que o produtor diga em tempo real ou muito próximo disso, opa, não adianta eu plantar milho, não sei, eu estou chutando aqui, tá? Porque o milho não vai produzir na mesma velocidade. Eu posso mudar minha cultura antes de plantar. Eu não gasto com semente, mas em função de algum motivo o sensor diz que a terra está propícia para trigo. Certo? Me desculpe, é o pessoal da agronomia, pode ser que eu estou falando uma besteira, mas é só como exemplo. Então ele consegue em tempo real tomar decisões. Então essas situações de inovação já vão fazendo, como você bem comentou, a pressão necessária para que as coisas mudem. E por último, os contratos. Então hoje se fala muito de uma tecnologia chamada blockchain. O que é o blockchain? São contratos digitais assinados com validação mundial. Ora, por mais imperfeita que essa tecnologia ainda possa estar, ou em maturação, ou você tenha muito ainda a trilhar para que ela venha a ser 100% adequada, se vier a ser 100%, porque eu não acredito no 100% de nada, mas você faz um contrato de trade da venda de um produto que o mundo inteiro vai ficar sabendo que está válido, que foi negociado a tanto, tal quantidade e que deve ir para tal lugar. Então, ainda como você mesmo falou, trabalho de formiguinha, mas aos poucos esses contratos vão se somando, até que um ponto que um trade desse mercado de futuro vai dizer, peraí, por que não está chegando comida em tal lugar se já tem tantos contratos assinados para isso? Então se começa a criar uma rastreabilidade geral do processo. E aí que entra a inovação. E volto a dizer, não tem nada de errado do produtor, no sentido de se adequar a toda essa realidade, que ele usa a inovação a favor próprio. Ele está, de uma certa forma, o efeito colateral disso é que ele está ajudando na erradicação da fome, de uma forma muito direta, sem perceber. É essa a mensagem que eu quis deixar para o pessoal aí na palestra. E quem quiser saber mais a respeito desse assunto, Cid? Olha, entre em contato com a gente. Tem todos os nossos, eu acho que até no próprio portal agora vocês vão deixar, né? Tem todos os nossos canais de comunicação. Certo. E eu estou sempre aberto a gente conversar a respeito desse assunto. É bastante comum a gente fazer workshops, tá, de discussões em relação a isso, em relação a outras questões da ODS, efetivamente, a parte de desenvolvimento e tudo mais. Entrar em contato com a gente.
Eu acho que tem muito a gente, muito a saber, muito a fazer, né? Como você tem muitas pessoas que querem entender mais do assunto para saberem como agir, para poder fazer o trabalho de formiguinha aí, né? Mas às vezes não tem o caminho, né? Uma última mensagem aí que foi até na COP que se começou a discutir isso no Egito no ano passado e depois na reunião extra de Viena foi colocado textualmente é que existem 3 situações que precisam ser pensadas e atuadas muito fortemente agora, emergencial, que é em todos os âmbitos, tá? Agora não falando só no agro. A inovação, a solidariedade, e esse é um termo interessante que às vezes as pessoas falam assim, eu sou solidário, mas a gente está falando num âmbito global, certo? Pensando num planeta, não pensando no fundo de casa. E conscientização, as pessoas entenderem efetivamente o que é. A gente fala de fome, fala de insegurança alimentar, e é importante entender que hoje no mundo, a cada 4 segundos, a gente está falando aqui há 17 minutos aproximadamente, é isso? Isso. A cada 4 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. Normalmente, não posso usar esse termo, crianças em geral, por desnutrição, certo? E o que a gente chama de insegurança alimentar, que as pessoas dizem, mas não é fome. A insegurança alimentar, na verdade, é o fato de que a pessoa pode ter comida hoje, mas ela não tem certeza que ela vai ter uma outra refeição quando. Então, quando a gente fala de agronegócio, é importante pensar que a dignidade de muitas pessoas de ter um prato de comida à mesa e a vida de muitas pessoas está diretamente relacionada. Cid, eu quero agradecer muito a sua participação conosco, é um assunto que, aliás, eu já quero deixar o convite para você retornar, porque é um assunto que rende uma série de entrevistas, não somente uma, é uma série, porque cada dia é um tópico diferente. Fico lisonjeado, fico lisonjeado. Sim, porque é um assunto que a gente não pode se furtar a discutir, incomoda, é incômodo. É muito incômodo, né? Tem, a gente sabe que existe, tá, mas passa o ketchup. Vamos mudar de assunto. É um dedo na ferida. Exatamente. Então tem que se discutir muito, sim. Já quero deixar o convite então, para nós falarmos mais a respeito. Você tem outra palestra aqui no Show Rural, né? No dia 10, né? Isso mesmo, tem outra, uma duas palestras no dia 10, Isso mesmo, temos 2 palestras falando de inovação e um workshop aberto aí a perguntas, a tirar dúvida do pessoal aí. Estamos à vontade aí com o pessoal. Deixa o convite, então, o pessoal participar para vir aqui até o Show Rural. É no último dia de feira, vai estar bombando aqui ainda. Se eu não me engano, a primeira participação é no período da manhã. E logo após o almoço, a gente tem aberto uma mesa redonda para discutir sobre as inovações gerais no agro no mundo. Das 4h30 às 5h30 da tarde, no dia 10, na sexta-feira, e no Espaço Quântica, lá também na sexta-feira, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. Durante o dia todo nós vamos estar com analistas de negócios nossos para tirar dúvidas, inclusive do trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com o Bioparque. Aí, bem de perto fica essa oportunidade para você conhecer. Já quero deixar o convite também para nós conversarmos, falarmos aí a respeito da agenda ESG. Está na moda hoje, né? Um termo que está muito na moda também, né? Agenda ESG. E tirar essa questão da moda e colocá-la no seu devido lugar, né? Exatamente. Eu conversei aqui, então, quero agradecer muito aí ao Cid Viana. O Cid é diretor de novos negócios e alianças da T2i Group. Também colunista de inovação e tecnologia do portal R7, palestrante internacional, e também ele que é lá da Quântica, a empresa residente lá no Bioparque. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Uma satisfação enorme conversar com você, é assunto que rende bastante. Assim você me deixa encabulado, vamos lá. Imagina, como eu te falei, a tua fama te precede. Eu agradeço você que esteve conosco. Logo mais, tem mais podcast do Estúdio Bioparque no Show Rural.